Graça e paz, nobres irmãos, vamos aqui para mais uma exposição bíblica e temática, tratando desta feita, desse tema aí que eu venho anunciando. Aqui nós vamos começar a primeira parte, tratando sobre as potencialidades das forças de caráter, expressado nas virtudes. É um tema, um estudo que nós queremos trazer, que acredito que seja de grande valia para todos aqueles que enveredam no entendimento do bom senso, para aqueles que enveredam e cultivam os bons hábitos, as boas atitudes, aqueles que conclamam e proclamam as boas virtudes. Então aqui nós queremos compartilhar, com base em algumas pesquisas, sobre essas potencialidades, de forças de caráter que são expressadas nas virtudes. E para isso eu quero lançar mão de dois textos que nos vai dar um fio condutor para nós refletirmos sobre essa temática tão instigante que é as potencialidades das forças de caráter expressadas nas virtudes. E aí eu quero te convidar a você abrir aí a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses e também na primeira Epístola de Pedro. Vamos começar pela Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo é que de boa fama, se alguma virtude, olha só, virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Versículo 9. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Amém, irmãos? Então, essa epístola de Paulo aos Filipenses nos traz essas pérolas preciosas aqui. Tem muita coisa aqui para a gente refletir. E também vamos para a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes, a palavra virtudes, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem pode dizer amém? Que dois textos grandiosos, Verdade, meus queridos irmãos? Então é sobre essa temática que eu quero destacar, eu quero refletir. As virtudes, E dentro dessas virtudes, vamos prescrutar várias forças para nós abraçarmos, cultivarmos e proclamarmos na bondade e direcionamento do nosso Deus. Então nós encontramos aqui nesse texto algumas orientações interessantes, Vejamos aqui, olha só, o que são virtudes? Você observa aqui nesse texto que ele faz referência, em Filipenses, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, olha só, ele cita. Esse termo, virtude, no grego significa areter, Então, dando a entender que é algo agradável, que é algo realmente belo, a virtude, o termo muito raro nas páginas do Novo Testamento, Então leva a ideia de excelência. Nós observamos aqui nesse texto. Então, virtude era um dos alvos dos gregos. Os gregos, eles reverenciavam muito a questão das virtudes. E aí eles citavam 4 grandes virtudes, por exemplo, a virtude da prudência, a virtude da justiça, a virtude da coragem, a virtude da fortaleza, a virtude da temperança, a moderação. Então, os gregos eles reverenciavam bem
questão da virtude, o ser virtuoso, né? E por que não dizer também o cristianismo nesses princípios aqui, ó, finalmente, irmãos, Paulo aqui conclama tudo que é verdadeiro. Então, praticar aquilo que é verdadeiro, viver aquilo que é verdadeiro, isso é uma grande virtude. Diz mais, tudo que é respeitável. Então, nos chamando a atenção, nos exortando a buscar o que é respeitável, né? Tudo que é justo, a justiça, praticar a justiça. E assim ele segue. Tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, né? Se alguma virtude, se nesses elementos, nesses princípios, se há virtude, praticai-vos, né? Proclamai-vos, cultivai-vos. Né? Então a gente vê nesse texto maravilhoso e também conclamando as virtudes de Cristo, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois geração eleita. Olha só, irmão, que coisa. Nós somos uma geração eleita, rares. A graça de Deus, a disposição bondosa de Deus nos alcançando. Que privilégio, né, irmãos? Que privilégio. Então, rares. A graça de Deus, né? Superabundando no seio da igreja. Então, o sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que coisa, né? A fim de proclamar as virtudes. Virtude, aquilo que é agradável, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Então, proclamai-vos, testificai-vos, vivei, cultivai, né? Então, as virtudes, algo maravilhoso da parte de Deus, né? Como somos remidos, né? Da escravidão, do exílio, para proclamarmos essas virtudes, para vivenciarmos essas virtudes. Então, essas virtudes, potencialidade das forças de caráter expressadas nas virtudes. Então, essas virtudes, elas vão evidenciar várias forças de caráter que precisamos cultivá-las, proclamarmos as mesmas. Então, é isso que nós queremos refletir com base nessas passagens bíblicas. Aqui é a nossa primeira parte, refletindo sobre essas questões tão instigantes. Então, o que são virtudes? Antes de estudarmos sobre o que vem a ser virtude, faz necessário defini-la, né? Do grego, o sentido da palavra areter, que os latinos, gregos traduzem por virtus, ou seja, algo por excelência. Então, os gregos, eles instigavam nos seus conterrâneos a busca da excelência. O que falar do cristianismo, como quando Paulo coloca muito bem aqui, buscar excelência. Finalmente, irmãos, na Almeida Revista Corrigida, quanto mais irmãos, aqui na atualizada, tudo que é verdadeiro. Então, busque aquilo com excelência, aquilo que é verdadeiro. Busque com excelência aquilo que é respeitável. Busque por excelência, conjecturo eu aqui, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Coisa maravilhosa, né? Como destacamos, virtude vem do termo latim virtus. Virtus significa força, capacidade, destreza. Então, o cristão ele tem que buscar essas capacidades, essas destrezas, essas habilidades, né? Como assim o apóstolo Paulo assevera aqui também na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9 em diante, como assim o texto destaca. Então, buscar excelência. Em tudo o que possamos fazer, desenvolvermos a excelência, né? Inspirado pela palavra de Deus, as sagradas letras. Então, nós encontramos nessa temática esses elementos que nos proporciona a buscarmos essa excelência, a vivermos essa excelência. Eu sempre gosto de dizer isso na sala de aula, que se o cristão, onde ele estiver, onde ele colocar a planta dos seus pés, ele tem que desenvolver, na medida do possível, o seu melhor. O melhor no testemunho, o melhor nos estudos, o melhor
no seu testemunho como cristão, como cidadão, né? Cidadão norte-riograndense, cidadão brasileiro, cidadão do mundo, cidadão da eternidade. Então, mostrando a excelência que os princípios cristãos nos instruem para que possamos vivenciar esses princípios e também proclamá-los na inspiração do Espírito de Deus. Então, quando nós enveredamos a refletir sobre essas potencialidades, dessas virtudes que vai expressar essas forças dentro dessas virtudes, nós estamos testemunhando das verdades do reino de Deus. Então, nós encontramos isso nessa passagem e nessa temática que eu quero refletir. Então, há quem diga que a alma precisa das forças de suas virtudes para dominar a vida, né? O que vem a ser virtude? É uma força que age, né? Ou que pode agir, né? E não há algo mais belo, mais legítimo do que o ser humano agir bem. E esse agir bem, as virtudes contribuem para isso. Desenvolver e ser um ser virtuoso, né? A sociedade, ela agradece, né? As comunidades agradecem, a escola agradece, os pais agradecem, os professores agradecem. Se virtuosidade, virtude, a excelência própria do ser humano, né? Aristóteles dizia que a virtude é uma maneira de ser, né? Olha só, é uma disposição adquirida para se fazer o bem, ser virtuoso por excelência. Virtude é o esforço para se portar bem independente do contexto em que possamos nos encontrar. Sem virtude, acrescento eu, a vida perde seu brilho. Precisamos brilhar, como Cristo assim nos instrui na sua palavra, por excelência. Sermos virtuosos com base nas sagradas letras. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, praticai. Coisa maravilhosa, né? Então, virtude é isso. Observe, existem alguns estudiosos evidenciam cerca de 6 virtudes que evidenciam traços positivos dos seres humanos e cada uma delas vão possuir um conjunto de forças de caráter que são o caminho pelas quais, né, essas virtudes vão caminhar, trilhar e expressam a seguinte. Olha só, a primeira virtude é a sabedoria. Sabedoria, o conhecimento, é uma grande virtude. Né? Sermos sábios. Nós estamos refletindo no livro de Provérbios, buscando a sabedoria da parte de Deus. Então, aqui eu elenco a primeira virtude, a sabedoria, o conhecimento. Praticar a palavra de Deus. A coragem, grande virtude, a coragem, a fortaleza. A justiça, praticar a justiça. A humanidade, sim, sermos humanos com esses princípios cristãos, esses valores. A temperança, ser destemperado não é legal. E eu coloco aqui as virtudes teologais, que na verdade elas 6 aqui, as virtudes teologais estão nas entrelinhas. Então, essas 6 grandes virtudes, se para escutarmos a literatura, a gente vai encontrar muitos resquícios de pesquisadores e a própria Bíblia nos trazendo, nos instruindo na sabedoria, no conhecimento divino, na coragem, na justiça, desenvolvermos, cultivarmos uma humanidade, a temperança e as virtudes teologais. Dentre elas, nós vamos citar mais adiante. Então, essas 6 virtudes, para escrutando a literatura, nós encontramos de forma sistematizada para nós, dentro de cada virtude dessa, nós evidenciarmos grupos de forças de caráter para que possamos cultivar, praticar, proclamarmos, testificá-la, evidenciá-la. Então nós encontramos as 6 grandes virtudes e assim nós vamos refletindo sobre as potencialidades das forças de caráter
expressado nas virtudes. Repito, a sociedade ela agradece, as famílias agradecem. Termos pessoas, seres humanos que absorvem, né, que proclamam, que vivenciam, que cultivam as virtudes da sabedoria, da coragem, da fortaleza, as virtudes da humanidade, da temperança, as virtudes teologais, né, as virtudes cardeais, essencialmente. Vejamos subdivisões das mesmas. Observe, a sabedoria e o conhecimento como uma grande virtude. Dentro dessa sabedoria, nós temos aí um guarda-chuva com suas forças de caráter, a saber, a criatividade. Através da sabedoria, nós podemos evidenciar a criatividade. Através da sabedoria, nós podemos desenvolver curiosidade no processo da aprendizagem. Aprender através da curiosidade, da descoberta, do discernimento. O discernimento, através dessa grande virtude, nos leva a desenvolver essa força de caráter do discernimento. O amor ao aprendizado, né? Ter prazer em meditar na palavra, em boas literaturas. Perspectiva, ter uma visão ampla, né, das coisas. Então, através dessa grande virtude, nós encontramos essas e outras forças, né, forças de caráter para nós cultivarmos e termos uma sociedade bem melhor, menos violenta, através dessas virtudes, através dessas forças, proveniente dessa virtude, sabedoria, conhecimento e dentro da sua estrutura, essas forças de caráter. A coragem. Dentro da virtude da coragem, nós temos a coragem, nós temos a vitalidade, nós temos também a perseverança, nós temos a integridade. Então você percebe aí que nessa grande virtude nós temos outras subpartes, essas forças que precisamos cultivá-la. Vamos meditá-las uma por uma, refletindo, saboreando e, acima de tudo, praticando-as, vivenciando-as em nossa vida, em nosso viver e nosso proceder. A justiça, como nós precisamos de justiça no trabalho, em equipe. Nós temos aí a justiça, nós temos a liderança, a justiça, uma grande força, e suas forças de caráter. A virtude da humanidade. Nós temos o amor, praticar o amor, cultivar o amor, sermos mais humanos, generosidade e a inteligência social, emocional. Então nós temos da humanidade como virtude e nós temos essas forças de caráter. A temperança, a moderação, nós temos aí o cultivo do perdão, a humildade, como precisamos calçar os sapatos da humildade, a prudência, como precisamos cultivar a prudência, a autorregulação. E quanto às virtudes teologais, nós temos a fé, a esperança, o amor, nós temos a gratidão, nós temos a espiritualidade. Acrescentei essas, né? Mas as virtudes teologais, as três principais são a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. Mas eu coloquei aqui para efeito de reflexão a gratidão. Como precisamos ser gratos? O desenvolvimento, o cultivo da espiritualidade como forças. Lembrando que tem as virtudes e suas forças que nós queremos refletir. Então essa é a nossa primeira parte, a abordagem panorâmica sobre essas virtudes, sobre essas potencialidades e forças de caráter expressadas nas virtudes. Então vamos ver cada força de caráter dessa para saborearmos, cultivarmos, praticarmos e vivenciá-la no nosso proceder. Portanto, Shalom, Haris, Shalom, que Deus possa aplicar essa palavra, essas virtudes, essas forças de caráter no nosso ser e possamos cada vez mais testemunharmos, proclamarmos um verdadeiro cristianismo, verdadeiro e autêntico. E assim eu termino como assim diz Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Até o nosso próximo encontro aqui para mais uma exposição bíblica e temática, destacando, a partir de agora, as forças de caráter que são realmente essenciais dentro dessas virtudes. Até lá!